Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ler a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 46. Conforme o título, Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Amém? Então, tá aqui uma palavra de fortaleza, uma palavra de fé, uma palavra para encorajar as pessoas, né? Sabemos que a dificuldade ela vem para todas as pessoas, tanto cristão como não crente, para todas as pessoas na face da terra, a dificuldade vem, as lutas, aflições. A Bíblia diz claramente que Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então, é verdade, nós passamos por momentos difíceis na nossa vida. E esses momentos parece que a gente não vai ter solução. Parece que a gente não vai encontrar solução. Tem pessoas que chegam a brincar, né, dizendo que o dinheiro é a solução dos problemas. Mas não é. O dinheiro não é, porque com o dinheiro, por exemplo, a pessoa pode ter um câncer, né, e não ser curado. Pode ter um problema difícil mental e o dinheiro não resolver. Então, o dinheiro ameniza. Mas vamos ver aqui uma parte aqui da Bíblia, tá? Só um pouquinho aí. No livro de Eclesiastes, capítulo 2, diz assim, ó, o título, né? Os prazeres e as riquezas não dão felicidade. Tá falando sobre dinheiro, né? Então, os prazeres e a riqueza não dão felicidade. Aqui fala num texto que um homem, um rei, ele foi o rei mais rico de Israel. A Bíblia diz que não houve e não haverá um outro rei tão rico como esse. Então ele fez de tudo. Ele tinha bosque plantado, árvore plantada, tinha cavalo, tinha servos criados em casa, comprados. Ele tinha uma riqueza enorme. Só que ele viu que tudo aquilo que ele tinha trazia aflição de espírito também, né? Ele tinha sabedoria também, muita sabedoria, né? Então, ele chegou a dizer no mesmo livro, livro de Eclesiastes, capítulo 9, né? Ele chegou a dizer que as mesmas coisas sucedem aos justos e injustos. Gozemos os bens que Deus nos dá. No capítulo 9, é o título. Então ele viu que as aflições também, as pessoas que não tinham condições financeiras, acontecia tudo. Também para o pobre, para o rico, as aflições, né? Ele viu, né? Então, muitas vezes a sabedoria é útil aos outros do que aquele que tem, que possui, né? E ele vai e conta uma história. Ele conta a história de um pobre homem que uma vez a cidade estava numa tranqueira. Numa tranqueira, a cidade não tinha ninguém entrava e ninguém saía. E daí aquele homem com certeza recebeu a iluminação de Deus e houve solução para aquela cidade. Só que ninguém reconheceu aquele homem. Aquele homem tinha sabedoria, mas ninguém reconheceu. Então hoje, em nossos dias, é assim, ó. Muitas vezes a pessoa tem sabedoria e os outros não reconhecem, né? Então a gente tem que clamar a Deus, tem que buscar a Deus, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro. A pessoa com os olhos naturais, ele não compreende as coisas do Espírito. Ele não compreende, né? A palavra de Deus, se a gente ler aqui, mergulhar na palavra de Deus, a gente vai ver tanta solução,
para os nossos problemas. Às vezes, passamos por problemas tão difíceis, que não é porque nós estamos em pecado, estamos numa situação assim, fizemos alguma coisa errada. Não, não é por causa disso. Às vezes nós temos que passar por aquilo para saber explicar para pessoas. Devemos passar tranquilo por esses momentos difíceis para saber explicar para outras pessoas o que é aquilo, né? Eu, por exemplo, eu já tive problemas de coração com 30 e poucos anos de idade, imagine. Há 20 anos atrás eu tive problemas sérios, problema no coração. Eu achei que eu não ia sobreviver. Eu achei que eu não ia viver. Não, não achei mesmo. Era tão difícil a minha vida. Já se passaram 20 anos e eu não morri, né? Eu tinha que caminhar, eu não podia caminhar. Subir lombinha, não podia subir lombinha, né? E hoje, graças a Deus, depois de 20 anos, o que eu já passei na minha vida, o que eu já caminhei, o que eu já fiz força, coisa que eu não podia ter feito. Então é assim, a gente passa por momentos difíceis, né? Outra coisa, eu trabalhei numa empresa que eu achei que eu nem ia passar no contrato. Eu cheguei e olhei para a empresa assim, não, essa aí eu não vou passar no contrato. Não vou passar mesmo. Só que Deus me capacitou para passar no contrato, né? Outras coisas eu achei que ia ter condições de fazer, não tinha condições, né? Não tinha condições mesmo. Só que Deus me capacitou para fazer. Então tem coisas que Deus capacita para fazer porque é plano dele, né? Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Ó, esses vídeos, por exemplo, hoje estou fazendo vídeo com dor de garganta, garganta irritada, complicado, mas sou obrigado a fazer. Tenho que fazer. Por quê? Porque eu assumi um compromisso com Deus, né? Não é agora por causa de uma garganta que eu não vou falar. Não. Deus é meu socorro, meu refúgio, minha fortaleza, bem presente na hora da angústia. Não posso ficar né, assim, agora não vou conseguir gravar. Não, vou me esforçar para fazer. E assim vai. A gente tem uma dificuldade aqui, uma dificuldade ali, mas Deus está na frente, né? E tem pessoas que botam dificuldade. Não vou na igreja lá, não. Aquela igreja lá é de maluco. Os caras são problema na cabeça. Mas a filosofia de vida da Bíblia é diferente. Aqui te ensina você morar no céu. Aqui ensina a você ver os anjos de Deus. A Bíblia nos ensina a chorar de alegria. Chorar de alegria, veja bem. É difícil um homem chorar, certo? Dizem que o homem não chora. Mas a Bíblia nos ensina isso. A Bíblia nos ensina isso e nos dá alegria de espírito. A Bíblia revela coisas do passado, da nossa vida do passado. Ela nos dá a entender, né, como éramos no passado, como estamos agindo no presente. E se nós buscarmos bastante na palavra de Deus, Deus fala conosco e nos mostra como vai ser o nosso futuro. Então, a palavra de Deus é um mapa para ir para o céu. Eu nunca imaginei que tinha anjo antes de cristão.
Nunca imaginei que eu ia ser crente. Pelo contrário, eu nem gostava de igreja evangélica. Eu era uma pessoa totalmente diferente, né? Eu só fui cair nessa palavra aqui, ó. Deus é o nosso refúgio. Foi quando eu fiquei desempregado, certo? Deus, ele me pegou pelo emprego. Pelo emprego. Eu fiquei desempregado. E daí eu comecei a ler essa palavra e comecei a chorar. Porque eu vi que não tinha saída, né? Não tinha. Eu ia fazer o quê? Aí Deus me pegou por essa palavra, né? Na realidade, o primeiro versículo que eu vi foi outro, né? Mas depois eu comecei a ler os Salmos e eu encontrei Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente. Tinha um pastor que pregava bastante esse versículo aqui, né? Eu até vou dizer para vocês qual é o versículo que eu me converti, que eu voltei para Jesus, melhor dizendo, né? Eu voltei para Jesus através de um versículo aqui que está no Novo Testamento. Ó, que diz assim, ó, São Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Foi através desse versículo que eu olhei numa casa, que eu achava que não era igreja, e era igreja, para vocês verem como Deus trabalha. Como Deus faz a pessoa aceitar Jesus, né? Então eu olhei esse versículo numa casa lá, dentro da casa, e eu achei que não era igreja. E ali era um ponto de pregação, era uma igreja. E ali então, aquele versículo eu nunca mais esqueci, né? Porque eu já tinha ouvido essa palavra aí quando eu era menor. Quando eu era criança, né? Criança não, era adolescente, pré-adolescente. Então, daí ali, daquele versículo, eu li aquele versículo, me lembrei lá da igreja. Depois eu vim estudar em Salmos, aí cada vez, na fé inabalável, na fé perfeita em Deus, tem que se ler o Salmo 46, né? Então são versículos, são mensagens que firmou a minha fé. Eu me firmei com Deus através dessas mensagens, né? Dali eu pulei para Salmos e Salmos eu lia direto Salmos. Que Salmos é uma oração, né? Quando a pessoa lê Salmos e dá um glória a Deus ou uma aleluia, ele está fazendo uma oração. E o seu espírito está sendo alimentado. Então é isso aí que eu fazia, né? Fazia direto isso aí. E Deus começou a me abençoar espiritual, né? Porque foi primeiro espiritual na igreja. Eu cheguei na igreja, eu queria trabalho, né? Eu queria trabalho, queria trabalhar. Só que Deus, ele mostra para a pessoa primeiro o espiritual, depois o trabalho. Não vem me dizer que Deus mostra material, que não é não. Primeiro espiritual. Primeiro espiritual. Você está trabalhando aí, tudo bem. Mas Deus mostra primeiro espiritual. Sempre, sempre é espiritual. E foi espiritual que depois veio o material. Tanto é que antes de casar, eu estava trabalhando na igreja, só na igreja. Não estava trabalhando em outro lugar, só na igreja, né? Então já tenho bastante anos de fé, bastante tempo de experiência. É a mesma coisa uma igreja para crescer. Para você saber se ela está indo bem material, ela tem que estar primeiro espiritual. Tem igreja que vai material, beleza, mas espiritual como é que tá? Né? Então Deus é o nosso refúgio e socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos ainda. Ó. Não temeremos ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Nessa palavra, olha só, versículo 7. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É uma palavra fiel. É uma palavra
que enche a nossa alma, enche o nosso coração, né? E eu gosto de mencionar bastante esse capítulo, porque ainda que a pessoa esteja desanimada, esteja desacreditada, né? A pessoa pode ter trabalho, certo? Pode estar trabalhando, mas tem coisas que a pessoa não entende. É só Deus para resolver, só Deus para mostrar para a pessoa, né? Tem coisas que a pessoa não entende. Às vezes é uma luta, às vezes é uma enfermidade, né? Às vezes é um desentendimento no lar, certo? Então, é só Jesus para entrar com solução, né? Para entrar com uma ação, entrar com um anjo. Né? Eu busquei muito a parte espiritual, que volta e meia eu estou falando em anjo. E é verdade. Deus, ele só está esperando você orar, certo? Deus, ele está só ouvindo, está prestando atenção para ver se você vai orar. Se você orar, tem uma série de anjos que vai atuar. Se você não orar, não vai vir anjo nenhum para te socorrer. Deus, ele é muito sábio. Deus, ele tem a sua palavra e ele vela pela sua palavra, certo? Ninguém pode acusar Deus. Ah, Deus não fez isso, Deus não fez aquilo. Não, Deus, ele faz. O que falta é a pessoa ler a Bíblia e colocar a sua vida em ordem diante de Deus. Quando a pessoa coloca a sua vida em ordem diante de Deus, as coisas começam a mudar, né? Eu já cheguei em lugares aí que pessoas não conseguiam orar direito. Por quê? Porque nem em casa conseguiam fazer uma oração. Então como é que o anjo vai descer se a pessoa não tem concentração? Né? Então tem que haver concentração, se concentrar na Bíblia, procurar examinar as Escrituras, procurar se corrigir diante de Deus. Mas o que você ganha com isso? Muita coisa. Primeira coisa que ganha é uma vida confortável aqui na Terra, certo? Uma vida tranquila, né? E tem as promessas de Deus. Ainda que se cumpra aqui, tem outras que vão se cumprir lá no céu, né? É bíblico, isso está escrito. Porque se nós formos lá no livro de Hebreus, nós vamos ver que os profetas, eles receberam promessa que não se cumpriram aqui. Mas eles criam, eles imaginavam vendo de longe, né? Então, mas eles colocavam a sua fé em Deus. Como está aqui, ó. Deus é o nosso refúgio, bem presente na hora da angústia. Um exemplo de pessoas que recebeu a bênção de Deus, levou anos para receber. Foi Abraão e Sara. Eles queriam um filho, né? O Isaac, primeiro eles tiveram Agar teve Ismael. Aliás, Agar teve Ismael, né? Tá certo, é Ismael. Agar teve Ismael. Agar era serva de Sara. Só que primeiro eles achavam que era filho, né? Mas não era aquele. Deus falou que não era, que era das entranhas deles. Então Sara já tinha uma certa idade, mas teve filho. Então imagine a angústia que eles tinham no coração, anos e anos para ter um filho, para se gerar ali uma semente deles. Então os profetas do passado, eles passaram muita situação. Naquela época não tinha ar-condicionado, né? Naquela época não tinha carro, não tinha moto, né? Não tinha maquinário industrial, certo? Não tinha. Não tinha as casas que nem nós temos hoje, né? Não tinha. Não era assim, não. Passava trabalho, passava luta. E eles venceram. Eles venceram. Então nós, com essa palavra, Deus é o nosso refúgio,
nós temos que olhar o passado. Eu só dei uma passadinha ali no passado, né, em Abraão. Mas se eu contar a história de Moisés, de Davi, porque a Bíblia, essa mensagem, Deus é o nosso refúgio, socorro vem na hora presente na hora da angústia, essa mensagem nós temos que ler a Bíblia para entender o que eles passaram, né? Aí nós vamos ver a situação que nós estamos. Não, mas espera aí. Eu estou me queixando com uma dor na cabeça, uma dor no pé, uma dor no braço, sendo que eles passaram muito mais do que isso, né? Aí vai consolar nós, entendeu? Que nem Jacó. Jacó foi enganado pelo sogro. Jacó, ele foi iludido, né? Foi enganado pelo sogro. E no frio, na geada, ele estava lá alimentando os animais. Ele estava lá cuidando dos animais. Então, eles passaram por situações que nós nem imaginamos, né? Situações difíceis. E essas mensagens que a gente olha, na hora a gente tá lendo a mensagem, a gente nem tá lembrando do problema que a gente tem. Não. O problema a gente esqueceu, certo? A dificuldade esqueceu, foi pro, né? Sumiu. Só que a gente vai orar, pedir a Deus misericórdia e entrar nas profundezas da palavra de Deus para não fazer alguma coisa que tenha assim perturbação pra gente, né? Tem regras, tem muitas regras, né? Tem muitas regras. O evangelho é cheio de regra. Na vida da gente tem que ter regra também. Se eu não tiver regra na minha vida, eu vou arrumar problema para mim, né? E se eu arrumar problema para mim, como é que eu vou pedir para Deus resolver se eu que arrumei o problema? Então é assim. Deus é o nosso refúgio, mas nós temos que saber até onde a gente vai, né? Até onde a gente vai. Aí sim, aí as coisas funcionam. Então essa é a palavra no dia de hoje, que Deus abençoe. O vídeo não ficou muito legal não, porque eu estou ainda resfriado, né? Mas vamos lutar para os vídeos saírem melhor. Se inscreva no canal. Deus vai abençoar, vai nos dar a vitória. Amém.